Ó, na boa, não tem como errar esse tipo de coisa na prova do Enem, tá? Vai ser sempre questão fácil, sempre questão média, nunca vai ser questão difícil sobre esse tipo de reação na prova do Enem. Tá? Então, reação de esterificação. O que você precisa saber sobre esterificação? Reação de esterificação é aquela que vai formar um éster, tá? O que é o éster? Como eu identifico um éster na reação? Aqui, ó, C dupla O, e aí eu tenho a continuação da cadeia carbônica. Esse aqui, então, é o meu éster. Não confunda éster com éter. São duas coisas diferentes. Éter não tem esse C dupla O ali. Eu vou ter minha cadeia carbônica, um oxigênio, e continua minha cadeia carbônica. Então, eu tenho o hétero átomo aqui sem a dupla O. Tem uma letrinha a mais, um S a mais, tem um oxigênio a mais também no éster. Então não confunda éter com éster. Como eu formo esse meu éster nessa reação de esterificação? Eu vou ter um ácido carboxílico aqui, ácido carboxílico, que eu identifico aqui pelo meu C dupla O OH, onde vai estar lá COOH na sua estrutura, com um álcool. Tá? Então vai reagir com um álcool hidroxila ligado a carbono saturado. Carbono saturado, apenas ligações simples. Tá? Então esse carbono aqui precisa ser saturado. Se não for um carbono saturado, vai ser um enol. E se tiverem um anel aromático, vai ser um fenol. Então não confunda álcool com enol e fenol, certo? Cuide bem disso daí para não gerar confusão na hora de resolver as questões. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o meu ácido reagindo com o meu álcool e formando um éster. Então, eu vou ter o hidrogênio do meu ácido carboxílico que vai interagir aqui com a hidroxila do meu álcool e vai formar a água. O restante do meu álcool e o restante do meu ácido carboxílico se juntam e formam aqui o meu éster. Essa reação ela ocorre em meio ácido, normalmente com ácido sulfúrico, H2SO4. É uma reação lenta e reversível. O que quer dizer esse reversível? Quer dizer que esse meu éster pode reagir com a água, uma reação de hidrólise, e voltar a formar ácido carboxílico e álcool. Essa reação reversível eu chamo de hidrólise de um éster. E ela acontece, pode ter uma hidrólise ácida, onde eu tenho novamente um meio ácido acontecendo, tá? E aí eu vou ter aquele meu éster e a minha água. E agora esse meu éster, ele vai quebrar, tá? Uma hidrólise, hidro de água, lise de quebra. Então eu vou quebrar ele. Lembra? Antes teve o, o OH do ácido se ligando ao hidrogênio do meu álcool. Agora eu quebro ali essa estrutura, esse meu éster, ali depois da C dupla O. E aí essa parte aqui vai formar álcool, o álcool e aqui o meu ácido carboxílico. Aqui está meu ácido carboxílico e o meu álcool. Se essa reação não for com ácido, mas for com base, vai ser uma hidrólise básica e não uma hidrólise ácida. E aí eu vou formar um sal orgânico, certo? Essa reação pode ser uma reação de saponificação, que é a que vai formar o sabão. Tá? Reações para formar sabão são reações de hidrólise básica. Como o Enem pede isso para nós, né? Como ele vai trabalhar com isso? Olha só, lembra que eu falei? Questãozinha fácil, tá? Pontuação de TRI de 581,1, então se enquadra dentro de questões fáceis. Ele dá
um éster para nós. Olha aqui a função éster, C dupla O no meio da cadeia carbônica. Ele pergunta, o ácido carboxílico, leia sempre essa parte primeiro da questão. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são respectivamente. Então ele já deu o éster para você. Ele quer que você volte à reação. Ele quer que você vá para a hidrólise. Ele quer saber qual é a origem. Ele já lhe deu o produto. Aqui você vai fazer então, quebra aqui. Essa parte vai ser a do álcool, certo? Essa parte aqui é a do álcool. Tem que acrescentar um hidrogênio. Então vai ser HO, CH2, CH3. Met, et. Só tenho ligações simples. An é um álcool, ol. Então o meu álcool é o etanol. Tenho etanol nas alternativas? Tenho na letra A e somente na letra A. O meu ácido vai ser o quê? O meu ácido vai ser o ácido benzoico. Então eu tenho aqui o meu anel aromático, um C dupla O, OH, meu ácido benzoico. Então sim, resposta correta, letra A. Certo? O Enem faz isso também, ele pode não dar a estrutura, ele pode lhe dar a fórmula molecular do éster e pedir para que você deduza, saiba quais foram o ácido e o álcool responsáveis pela formação desse éster. O que acontece quando eu tenho uma transesterificação? Aí a transesterificação ela é muito aplicada para o biodiesel, tá? A transesterificação. Então, eu tenho um éster aqui, tenho um éster, nesse caso, um triglicerídeo, né? Eu tenho aqui éster, 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 tá? É uma molécula apenas, é um triglicerídeo. Ele vai reagir com um álcool de cadeia curta, geralmente etanol ou metanol, certo? E vai formar o meu biodiesel e o glicerol, que é um triol ou a glicerina, certo? Então eu tenho um éster, reage com um álcool, forma um outro éster e um outro álcool. Existe uma transformação desse meu éster, tá? Então é uma transesterificação. A esterificação, eu formo o éster a partir de álcool e ácido carboxílico. A transesterificação, eu transformo um éster em outro éster. Então, tem um éster mais um álcool, formo outro éster e outro álcool. Como o Enem pode me perguntar isso? Pode lhe perguntar isso. Ó, questãozinha média. Ela dá aqui. Fala diretamente sobre o biodiesel. Diz: a função química presente no produto que representa o biodiesel é. Então, ele dá a reação, ele diz que é a reação que forma o biodiesel. Então, o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel e do petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação de entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixas massas molares. Aqui nós temos o metanol. Lembra que eu falei antes? Pode ser metanol ou etanol. Na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. A função química presente no produto que representa o biodiesel é. O biodiesel está aqui, ó. Esse aqui é o biodiesel e essa função é o éster. É uma reação, é uma questão de reação orgânica, mas que não se limita a falar apenas da reação, mas sim das funções presentes nessa reação. Tá? Então, essa é um éster, letra B. Também pode perguntar de outra maneira, como nessa reação aqui, nessa questão do Enem 2019, também uma questão média, fala sobre transesterificação
mas não fala diretamente de uma reação de biodiesel. Tá? Lembrando que a reação de transesterificação ela não se limita ao biodiesel. É a que a gente mais conhece, é a que a gente mais trabalha. Biodiesel é algo que o Enem gosta de trabalhar porque faz parte do contexto do nosso país, mas aqui nós temos uma reação de transesterificação com uma outra aplicação. Ele diz o seguinte, o composto A, aqui ó, representado no esquema da reação é o. Então ela quer saber qual é o composto A. Né? O que seria esse composto A? Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, então está falando sobre reciclagem de polímero, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Ele te dá qual é a reação de transesterificação, qual é a reação que está envolvida aí. É uma reação de transesterificação. Se é uma reação de transesterificação, eu tenho um éster. Aqui, obrigatoriamente, eu preciso ter um álcool que vai formar um outro éster. Olha só, representado de outra maneira aqui, formando um outro álcool. A linha de raciocínio é a mesma. A regra é a mesma. Éster mais álcool, formando outro éster mais outro álcool. Então, esse A precisa ser um álcool. Álcool, na nomenclatura, ele vai terminar em ol. Metano não termina em ol. Metanol termina em ol. Éter metílico não. Ácido etanóico não. Anidrido etanóico também não. Então, resposta correta, a letra B. Reações de esterificação, transesterificação, hidrólise de ésteres, seja hidrólise ácida ou hidrólise básica, tá? São extremamente importantes no Enem. Tá? Não deixe de estudar isso, não deixe de revisar esse conteúdo, buscar mais exercícios em relação a essas reações que vai fazer diferença para você na hora da prova do Enem. Não esquece, deixa o like, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda para eu te ajudar ainda mais. Valeu, fui!